E aí, companheiros, de volta aqui, a gente vai dar continuidade ao Segundo Império, falando mais especificamente sobre o fim, né, sobre o fim do Segundo Império. Eu disse que a aula era grande, né, e na verdade, se a gente for estudar realmente a fundo o Segundo Império, 2 aulas não dariam nem para começar, né? Seria um conteúdo para uma disciplina inteira, uma disciplina universitária inteira. A gente trabalharia 4 meses aí só sobre o Segundo Império, tranquilamente, porque são assuntos muito complexos, né? Inclusive, se você gosta do tema e você quer se inteirar mais, tem alguns livros bem legais que você pode comprar, né? Esse daqui, por exemplo, foi um que eu ganhei de um grupo de alunas de uma escola pública, sabe, que eu dei aula. Elas me deram esse livro aqui, que é de uma coleção parece aquelas coisas antigas, assim, dos grandes vultos da história. Tinha essas coisas antigamente, que é a vida dos grandes brasileiros, né? Mas é um livro interessante, do longínquo ano de 2009, quando eu ganhei esse livro aqui, né? A gente tem 11 anos aí que ganhei esse livro e tal, mas é um livro bem legal, retrata aspectos da vida pessoal de Dom Pedro II, né? Bem legal. Agora, para você entender melhor, né, assim, o Segundo Império, tem alguns livros, né, mais interessantes. Um deles é esse daqui, ó, Dom Pedro II, escrito por um dos maiores historiadores do Brasil, sem dúvida alguma, que é o José Murilo de Carvalho, certo? Vale a pena você dar uma lida. É um livro que não é tão grande, ó, certo? Dá para ler de boa, certo? E um outro também que eu gosto muito é esse daqui, ó, que é Panorama do Segundo Império, que é do Nelson Werneck Sodré, também é um livro muito bom, certo? Vale a pena você dar uma olhada. Se você se interessar, certo? Dê uma lida, porque é um conteúdo muito vasto e muito interessante, né? Não só para passar no Enem. A gente tem que tirar essa mentalidade de estudar para passar no Enem, né? Somente isso. Claro que passar no Enem é importante, evidentemente, mas o Enem é só uma pequena parte da tua vida, né? A tua vida é muito maior, é muito mais complexa do que uma avaliação externa. Então, ainda que você passe no Enem, se Deus quiser, aí no final do ano, mas evidentemente que você deve continuar os estudos, e quanto mais você conhece, mais você possui habilidades aí para lidar, né, com os diversos acontecimentos da vida. Então, procure sempre se manter antenado, estudando. Agora sim, pessoal, tão ou até mais importante do que estar lendo e estudando sempre, é saber o que você vai ler e aonde você vai ler. Isso é muito importante, cuidado com as fontes. Não existe neutralidade nas ciências humanas, eu gosto muito de dizer isso. Nas ciências humanas, meu irmão, existem guerras constantes acontecendo. Então, dependendo do que você vai ler, você vai, né, encontrar pessoas tentando ideologizar a sua cabeça, tá certo? Seja para um lado, seja para o outro. Tá bom? Ideologia não é só aquilo que o Bolsonaro diz que é, não. Ideologia são coisas muito mais complexas, certo? Vale a pena conhecer para poder ter uma opinião crítica e livre, na medida do possível, acerca do mundo, tá bom? Então a gente vai ver como foi que chegou ao fim, né, o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II, que ele era extremamente querido pela população, muito mesmo, certo? Ao ponto de que, eu não lembro qual desses livros, eu acho que é nesse daqui, você tem partes que retratam que era muito comum mães levarem seus filhos doentes para que ele tocasse, né? A gente vive num país que o catolicismo popular é muito forte, né? Então existem essas crenças tal, que remetem ao poder de milagre para algumas pessoas, né? Isso é do catolicismo primitivo, mas que as igrejas neopentecostais estão muito se apropriando desses conceitos, né? Por aí vai. Tô com a voz meio ofegante, porque eu dei um tempo para resolver um negócio ali, foi meio trabalhoso. Voltei meio cansado aqui, né? Carregar umas compras ali que chegaram. Mas enfim, Dom Pedro II, ele também tinha uma outra característica estranha para um político, digamos assim. Ele era honesto. Isso parece piada, mas é um comportamento estranho os padrões da política brasileira, né? Inclusive, da vasta documentação que você encontra do Dom Pedro II, você não encontra resquícios que deem a entender qualquer ato de corrupção. Você não tem. Ele passou 49 anos como imperador do Brasil sem nunca sequer aumentar o próprio salário, que é um comportamento tão comum no legislativo brasileiro, principalmente. Vereadores e deputados adoram aumentar o próprio salário, e ele em 49 anos nunca aumentou. E ele, além de nunca ter aumentado o próprio salário, ele, por muitas vezes, ele chegou a devolver o próprio salário para os cofres do Estado.
certo? Ele costumava fazer isso. E também fazia seus familiares devolverem o dinheiro. Então, enfim, era um comportamento estranho. Claro que a família real tem o seu peso econômico, né? Pesa financeiramente você manter uma família real, você manter palácios. Mas Dom Pedro II não costumava, proporcionalmente aos outros monarcas, ele não gastava tanto dinheiro público, por exemplo, para decoração de palácios, qualquer coisa do tipo. Não era uma prática que você encontrava em Dom Pedro II. Tem até um caso clássico de uma princesa europeia que veio aqui para o Brasil fazer visita e esperava, né, ao chegar no Rio de Janeiro, ser recebida por uma comitiva. Afinal de contas, o Brasil é um império. Esperava uma comitiva, várias carruagens, soldados esperando por ela. E ao chegar, havia apenas uma carruagem esperando por ela, que a levou até o palácio onde Dom Pedro II estava. E, para o horror dela, ao chegar no palácio, você quase não tinha soldados vigiando, tinha um dormindo na entrada, e ela teve que praticamente sozinha procurar o imperador dentro do palácio, sabe? Uma coisa estranha. Se você comparar, por exemplo, com uma monarquia europeia. Conta-se que ela encontrou Dom Pedro II no andar de cima, ele estava estudando, e aí depois disso ele, né, foi levar a princesa para conhecer, né, a capital do Brasil na época, Rio de Janeiro, que não era uma coisa muito bonita de se conhecer, mas enfim, ele a levou para conhecer. E aí conta-se que em um determinado momento, ela e ele, né, andando pelo centro do Rio, uma negra, uma escrava, teria esbarrado em Dom Pedro II e ela estava carregando uma cesta com frutas e legumes e teria caído essa cesta. Uma coisa dessa acontecendo no Rio de Janeiro, uma escrava teria sido, sem dúvida alguma, açoitada. Na melhor das hipóteses, ela teria sido açoitada, né? Mas aqui no Brasil, Dom Pedro II ele meio que se abaixou para ajudar, né, a escrava a juntar as coisas. Isso causou muito horror. Essa princesa europeia, se eu não me engano, ela era austríaca. E como é que o imperador se abaixa para ajudar uma escrava? Enfim, eu estou tentando criar uma imagem positiva de Dom Pedro II. Ele não era, evidentemente, uma figura assim, somente que só tinha lados positivos, né? Muitas coisas negativas também você atribui a Dom Pedro II, mas esses comportamentos, né, nos permitem ter uma certa visão, mais ou menos, de como funcionava a cabeça dele. Ele que era abolicionista, a família real era abolicionista, mas era meio loucura você acabar com a escravidão no Brasil, quando você tem o trabalho escravo como a base do sistema produtivo nacional. Certo? Então, assim, acabar com a escravidão seria algo muito complicado de se fazer, tá bom? Então, se Dom Pedro II era tão habilidoso para lidar com a política, né, para ficar revezando entre liberais e conservadores, e era querido pela população tal, como é que o imperador caiu, né? É o que a gente vai começar a ver agora, mas, antes de qualquer coisa, eu gosto muito de dar esse exemplo porque fica mais claro, certo? Tente imaginar o império como uma mesa, certo? Como uma mesa sustentada por 4 pernas. E aqui em cima você tem o império. Cada perna dessa daqui, ó, é responsável por sustentar uma parte do império. Aqui você tem o povo, aqui você tem os produtores rurais, cafeicultores e senhores de engenho. Aqui você tem o exército. Aqui você tem a Igreja Católica. Igreja Católica, Exército, produtores rurais e povo. Esses 4 elementos sustentavam o império de pé. Okay? E o imperador começa a cair no momento em que ele começa a perder apoio desses 4 grupos aqui. Eu não vou seguir uma ordem cronológica na explicação, eu vou procurar uma ordem mais clara de entendimento, tá certo? Então, a perda desses apoios que eu vou explicar aqui não está em ordem cronológica não, mas vai facilitar o entendimento, tá bom? Um dos primeiros grupos que retirou parcialmente o apoio ao Dom Pedro II foi a Igreja Católica. Isso se deu de 1872 até 1875, mas antes disso, em 1864, o Papa da Igreja Católica era esse daqui, o Pio IX, e ele escreveu, né, uma bula, uma recomendação para que, proibindo, melhor dizendo, que o católico fosse ao mesmo tempo maçom. Certo? Você já deve ter ouvido falar de maçonaria, talvez tenha uma ideia de maçonaria, talvez até uma ideia errônea. A gente tem o hábito muito forte de demonizar o que não se conhece, né? O que é a maçonaria? Não sei, então é do demônio. O que eles fazem lá dentro? Eles não dizem, então é do demônio. A gente tem assim, essa prática bem medieval.
né? Maçonaria, na verdade, é uma ordem mística, digamos assim, meio esotérica, mas é uma ordem em que muitos conhecimentos são compartilhados, né? É uma ordem de estudo mesmo. Okay? Se você imaginar o contexto do Brasil do século XIX, que não tem universidades, o Brasil veio ter sua primeira universidade já no século XX, com a Universidade Federal Fluminense. O Brasil tinha faculdades, mas aquele conjunto de faculdades, né, que compõe uma universidade, o Brasil só teria com a Universidade Federal Fluminense. Então você não tinha no Brasil, ou quase não tinha, espaços de circulação de ideias, de conhecimento. Esses espaços intelectuais ou aconteciam dentro da Igreja Católica ou aconteciam na maçonaria. Você não tinha universidades, certo, para que esses conhecimentos fossem debatidos. E, consequentemente, a maçonaria era para onde muitos da elite corriam, certo? Inclusive o próprio Dom Pedro II, ele tinha cargos importantes dentro da maçonaria. Quando o Papa cria uma regra proibindo católicos de fazerem parte da maçonaria, Dom Pedro II evidentemente não concordou e não acatou com isso. E aqui no Brasil existia um acordo chamado beneplácito que dava autoridade, né? E o padroado também, que dava autoridade para o Papa, inclusive, escolher padres, e também dava autonomia para que o imperador tomasse decisões referentes à religiosidade no país, certo? Consequentemente, quando o Papa determinou que o católico não poderia ser maçom, Dom Pedro II não acatou a essa regra, certo? Ou seja, ele desobedeceu a ordem do Papa. Alguns padres, alguns clérigos ficaram a favor de Dom Pedro II, mas outros não, se mantiveram fiéis ao Papa. Principalmente esses dois aqui, ó. Esse daqui é Dom Vidal, ele era bispo de Olinda, e esse daqui, ó, é Dom Macedo, que era bispo de Belém, certo? Esses dois aqui se mantiveram fiéis ao Papa, e por conta disso Dom Pedro II mandou prendê-los, certo? Isso criou um clima muito ruim entre a Igreja Católica e entre o imperador, certo? Ao ponto de, no final, né, uma série e recursos foram feitos, digamos assim, e pessoas intercederam aí pelo imperador diante do Papa e tal, e o Dom Pedro II acabou, né, fazendo a soltura desses dois bispos aí. Mas isso criou um clima muito ruim, e parte dos intelectuais do Brasil que seguiam a Igreja Católica retiraram o apoio a Dom Pedro II. Inclusive muitos católicos simples também retiraram o apoio a Dom Pedro II. Enfim, né, isso enfraqueceu muito a imagem de Dom Pedro II perante a Igreja Católica. Ou seja, das quatro pernas da mesa, uma perna começou a se retirar, certo? Que é a perna da Igreja Católica. Okay? Então a legitimação do Império começa a perder, né, força. Um outro fator bem mais importante do que esse, sem dúvida alguma, foi a questão da abolição da escravidão. A partir da metade do século XIX começam a vir para o Brasil muitos imigrantes, muitos mesmo, vindos da Itália, da Espanha, da Alemanha. E essa galera estava vindo para cá não porque o Brasil era um local especial ou porque eles queriam construir um país aqui, não. Na verdade, o que estava acontecendo é que a segunda revolução industrial chegava com muita força na Europa e os camponeses estavam perdendo suas terras, porque a burguesia europeia convenceu os monarcas a ceder as terras comunais para eles. Certo? Se tu lembrar da Idade Média, tu vai lembrar, existiam as terras comunais, os mansos senhoriais e os mansos servis. Os mansos senhoriais eram terras em que tudo que era produzido ia somente para o senhor feudal. Os mansos servis eram terras que os servos plantavam e dali tiravam seu sustento e pagavam, claro, tributos ao senhor feudal. E haviam as terras comunais, que eram terras que, entre aspas, não pertenciam a ninguém, em que todos poderiam circular. Quando a segunda revolução industrial vem, a burguesia, né, sedenta por acumulação de capital, convenceu o monarca a pegar aquelas terras comunais que eram imensas e ceder para eles. Então eles começaram a cercar aquelas terras e se apropriar daquelas terras, é o que a gente chama de cercamentos. Então os camponeses, né, os servos que sobreviviam dali, não tendo a opção mas de sobreviver na área rural, tinham duas escolhas: ou iam para a cidade trabalhar nas fábricas que estavam surgindo, trabalhar de forma
mais miserável possível, ou então, meu irmão, pegaria o navio e embarcaria para determinadas áreas do planeta em que ainda fosse possível viver nos moldes, né, de uma vida rural, bucólica, digamos assim. E um desses lugares era o Brasil, que tinha muitas terras. Então, muitos imigrantes europeus vieram da Europa para cá e procuraram se fixar, sobretudo, em áreas que tivessem um desenvolvimento econômico emergente, ou então que pelo menos tivesse um clima parecido com o da Europa. É por isso que alemães, em geral, poloneses, optaram por ficar ali na região sul, né, enquanto outros ficaram pela região sudeste. Poucos vieram aqui para o nordeste. Primeiro porque o clima não ajudava, era muito diferente do clima europeu. Segundo porque o nordeste estava em decadência, estava em franca decadência, então não fazia sentido vir aqui para o nordeste. Por isso que aqui no nordeste todo mundo é Silva, Souza, Oliveira, Barreto, né? A nossa imigração, ela se tornaria até um pouco grande com povos, né, vindos ali do Oriente Médio, tá? Mas assim, europeus, né, não viriam tantos, se compararmos, claro, com a imigração que se deu nas regiões sul e sudeste do Brasil. Okay? Havia também uma teoria muito alimentada no Brasil de que um país ele só poderia se desenvolver se ele fosse embranquecido. Havia uma ideia, pelo amor de Deus, isso não é minha ideia, evidentemente, mas havia uma ideia bem racista no século XIX, em que se afirmavam que o branco era detentor da inteligência, o negro era detentor da força física e o índio era detentor de nada. Ou seja, o índio não prestava para nada, o branco era inteligente e o negro era forte. Então havia alguns autores até que defendiam que não se deveriam fazer misturas raciais para que cada raça não perdesse a sua virtude, certo? Mas havia uma ideia de que um país só poderia se desenvolver se tivesse muitos brancos para desenvolver. Um país com muitos negros nunca iria para frente, nunca iria se desenvolver. Então havia naquela época a ideia de que imigrantes seriam fundamentais para o desenvolvimento do país, porque eles iriam trazer um contingente de brancos muito grandes para cá. E até a mistura desses brancos com os negros iriam ajudar a embranquecer a cor do brasileiro. Né? Inclusive foi nessa época que ganhou moda a palavra moreno aqui no Brasil. O que é um moreno? É um negro que não se reconhece como negro e usa esse eufemismo moreno para esconder a sua origem étnica. Né? Enfim. Então essa teoria existia e ela começa a ganhar muita força no momento em que a escravidão começa a perder força. Certo? A escravidão no Brasil, ela... Se você imaginar a escravidão no começo, né, lá no século XVI, ela foi legitimada pela ciência, né, afirmando na época que o negro ele era algum animal que ficava ali entre algum ser que ficava ali entre o animal primitivo e o homem, mas que ele não era um ser racional como o ser humano. Você tinha a legitimação da igreja afirmando que o negro ou era alguém castigado por Deus ou era alguém destituído de alma. Você tinha esses lances assim, no século XVI. Mas no século XIX, 3 séculos depois, essas ideias, elas ainda que persistissem, né, afinal de contas a neocolonização se apoiaria nisso, mas eram ideias que perdiam força. Então você começava a ter no Brasil muitos grupos de abolicionistas, né, que eram pessoas que defendiam o fim da escravidão. E a escravidão já tinha acabado em quase todas as partes do mundo. Nos Estados Unidos, em 1863, a escravidão já havia acabado. Então, em todo o continente americano, quando conquistaram sua independência, a escravidão foi abolida junto, mas o Brasil ainda era uma monarquia escravagista, certo? Enfim, então, a escravidão ela foi perdendo força, principalmente porque os intelectuais do país, esses intelectuais eram geralmente filhos de fazendeiros, sejam eles produtores de café ou de açúcar, ou grandes comerciantes que estudavam no Brasil até uma certa idade, né? O que seria equivalente ao nosso fundamental, vamos imaginar assim, e depois eles prosseguiriam com os estudos na Europa. Na Europa você tinha ideias bem mais sofisticadas, digamos assim, de organização social, ideias ainda muito influenciadas pelo iluminismo, sabe? Ideias que uma série de teorias sociais aí mais radicais, e quando essa meninada voltava para o Brasil, eles voltavam trazendo essas ideias, né? Então o abolicionismo ganhava muita força no Brasil, muita força mesmo. Pessoas que consideravam a escravidão uma abominação, certo? E
brigavam para acabar com ela, seja pressionando, seja fazendo protesto, seja escrevendo, seja entrando em fazendas à noite e soltando, abrindo as portas aí de senzalas e por aí vai. Mas enfim, a galera saiu se virando aí para tentar combater a escravidão, né? E muitos escravos também iam fugindo e constituindo quilombos, certo? A resistência ia se tornando cada vez maior, certo? E essa resistência foi ganhando apoios externos, né? A Inglaterra, a partir de 1840, começa a pressionar a comunidade internacional, né, a fazer pressão mesmo para acabar com a escravidão no Brasil. Chegaram ao ponto de, em 1845, criarem uma lei no parlamento inglês proibindo o tráfico de negros da África para o Brasil. Eles criaram uma lei no qual eles mesmos poderiam tomar navios que estivessem transportando escravos, ainda que estes navios estivessem, né, dentro do espaço marítimo brasileiro. Muita, né, pretensão dos ingleses fazer um negócio desse, mas eles faziam, certo? E, inclusive chegaram a tomar vários navios de brasileiros aqui. Muitos navios foram confiscados e eles não devolviam os navios não, certo? Isso criava um clima de tensão muito grande. Enfim, sendo o negro uma mercadoria, né, e uma mercadoria, sei que é estranho o que eu estou dizendo, mas era o que o escravo era uma mercadoria. E uma mercadoria, você sabe que quando ela fica mais escassa, ela tende a ficar mais cara. Então, à medida que ficava mais difícil conseguir escravos, o preço dele ia inflacionando. Se nós imaginarmos o preço de um escravo, tem uma historiadora paulista, se não me falha a memória, que ela escreveu uma dissertação, se não me engano, no ano de 2012, 2013, em que ela calculou o que seria o preço do escravo se nós, né, tivéssemos uma moeda moderna, como o real hoje. E um escravo no século XVI, ele custaria por volta de uns 8 mil reais. Ou seja, o preço de uma moto, uma motozinha. Qualquer assalariado poderia ter um escravo, né? Já para o final da escravidão, a partir de 1880, por exemplo, um escravo poderia custar mais de 100 mil reais, porque ele estava se tornando mais raro, certo? Então, abolir a escravidão representaria um prejuízo assim imenso, né, para o produtor rural. Todavia, o imperador era abolicionista. Então, no entanto, ele era abolicionista, então essa parada tinha que ser resolvida, né? E essa pressão inglesa, com a lei Bill-Alberdin de 1845, ela não surtiu tanto efeito, porque o Brasil não a cumpriu. Ela ficou conhecida como lei para inglês ver. Mas 5 anos depois, por pressões justamente inglesas, o Brasil acaba assinando uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que é uma lei idêntica à lei Bill-Alberdin, que proibia o tráfico de escravos, certo? E, ou seja, de uma certa maneira você estabeleceu uma data de validade para a escravidão, né, que não podem entrar mais escravos, apesar que os que nasciam, né, continuariam sendo escravos. Deixa eu falar o que eu falei então, certo? Nesse mesmo ano de 1850, essa lei de terras, ela é muito importante porque ela tem efeitos até os dias de hoje, viu? Até hoje, meu irmão, a gente sente o efeito da lei de terras. Até 1850 existiam 3 maneiras de você possuir terra no Brasil. Ou você comprava, ou você recebia como herança, por exemplo, ou então você simplesmente pegava a terra para você, certo? Ou seja, você via uma área, não tem ninguém ocupando, você botava uma cerca que era sua, enfim, certo? Hoje isso não é mais possível num país como o Brasil. Inclusive, para você que já viajou, nem tenha sido ali para o Canidé, você sabe que seja de moto, de carro ou de ônibus, você vai andando e olhando aqui de lado, você vai vendo terra para tudo quanto é lado, terra desocupada, mato para um lado, mato para o outro durante muito tempo. Aquilo pode te dar a falsa impressão de que não tem dono, mas se você derrubar uma cerca daquela, você vai descobrir que tem, e vai descobrir da pior maneira possível, certo? Ou seja, a partir da lei de terras, só era possível possuir terra no Brasil quem comprasse essas terras. Então as terras que tinham dono, as terras que não tinham dono agora pertenciam ao governo federal. Governo federal não, perdão, pertenceriam ao governo imperial, certo? Ou seja, não tinha mais como alguém possuir terras simplesmente ocupando,
Isso não era mais possível no Brasil. Qual é a importância disso? A importância disso é que as pessoas pobres passaram a não conseguir mais ter acesso à terra, certo? Cara, trazendo para os dias de hoje, vocês que estão me assistindo, que são meninos e meninas privilegiados, que vão fazer um Enem, que vão passar, que vão fazer uma faculdade, que vão ganhar uma grana e vão comprar uma casa, certo? Se você fizer uma pesquisa, somente por nossa área aqui, ó, Caucaia, que é uma região metropolitana, não é nem capital isso daqui, é uma regiãozinha metropolitana. Se você for sondar o preço de um lote qualquer, você vai descobrir que, sendo muito otimista, você vai encontrar por volta de R$60 mil. R$60 mil. Um lote de 12 metros ou 11 por 25 metros. Para você construir a tua casa, tu vai gastar o quê? Uns 70, 80 mil reais para construir tua casa, cara. Certo? Então você vai gastar 120, 130, 140, 150 mil reais, por exemplo, só para ter onde morar. Sendo você um privilegiado, você vai conseguir comprar, se Deus quiser. Ou então seu pai e sua mãe vão lhe ajudar e vocês vão ter onde morar, certo? Ou então vocês vão financiar um apartamento da Caixa Econômica, pagando em 30 anos, aqueles apartamentos, né, enormes da Caixa Econômica, que a respiração tem que ser sincronizada, né, porque dependendo de como você respirar na cozinha, no quarto, o oxigênio pode ter acabado, né? Mas você vai conseguir pagar porque você é privilegiado. Agora imagine um indivíduo, um trabalhador braçal, um servente de pedreiro, um cobrador de ônibus, certo? Mas olha a dificuldade que este trabalhador vai ter de conseguir terra. Eu gosto muito de ressaltar isso. Você imaginar um escravo, seja na Grécia Antiga ou no Brasil Colônia, com toda a vida miserável que este escravo levava, mas duas coisas ele tinha garantido: comida e moradia. Se você imaginar um servo medieval com a vida extremamente dura que tinha, ele tinha terra para plantar, certo? Que não era dele, mas ele podia plantar, e também ele podia construir sua casa, apenas pegaria uma autorização com o senhor feudal e poderia construir sua casa. Hoje não, certo? Hoje você não tem garantia nem do que comer e nem de onde morar. E se você não tiver condições de participar da grande festa do capitalismo, meu irmão, aí lascou. É por isso que nós temos tantas pessoas dormindo em calçadas, porque não foram convidadas para a grande festa do capitalismo, né? Então essas coisas acontecem. Isso tudo aqui no Brasil, pelo menos, começou com a lei de terras, porque agora as terras foram garantidas nas mãos de latifundiários, e esses latifundiários deram um jeito de se apropriar das terras que pertenciam ao governo. Enfim, nós temos hoje a maior concentração de terras do mundo, certo? É o Brasil. E nem sonhamos em fazer reforma agrária, afinal de contas, meu irmão, quem está no Congresso Nacional ou é latifundiário, ou é amigo de latifundiário, ou o papai é latifundiário, alguma coisa, meu irmão, tem, tá bom? Mas enfim, essa lei de terras dificultou que os escravos libertos tivessem acesso à terra, dificultou que os imigrantes que vieram para cá, né, pudessem adquirir terra para plantar. Eles tiveram que trabalhar para principalmente os produtores de café, porque não tinham terra para plantar. Enfim, né, essa terra ajudou a manter a desigualdade social no Brasil, essa lei de terras. Digamos assim que é uma lei muito importante para a abolição da escravatura, e essa sim instituiu uma data de validade para a escravidão. Foi a lei do ventre livre, que é de 1871, que determinava que a partir daquela data, né, toda criança que nascesse no Brasil, ventre, né, barriga da mãe, seria considerado livre. Mas em alguns casos a criança tinha que ficar com o seu dono, né, até os 21 anos de idade, como indenização pelo seu dono ter que libertar, né? Mas essa lei foi importante porque ela teve realmente um impacto muito grande nesse processo de fim da escravidão. A lei mais ridícula inventada no Brasil foi a lei dos sexagenários, que autorizava que todo escravo com mais de 60 anos seria considerado livre, né? Num sistema em que raríssimos escravos chegavam perto dos 60 anos, que morriam pelas piores condições de vida que recebiam. E pior, cara, os escravos que eram libertos com mais de 60 anos, eles muitas vezes imploravam para serem aceitos de volta, porque não tinham o que comer. Para um dono de escravos, libertar um escravo com mais de 60 anos era até bom, cara, porque ele se livrava de ter que manter aquele escravo até a morte.
Então é uma lei estúpida e cruel. Somos muito bons em fazer leis desse tipo, né? Tipo lei trabalhista agora, né? Reforma da Previdência. Somos muito bons em fazer leis cruéis e estúpidas, né? Enfim. E a Lei Áurea, né? Todos nós conhecemos, no 13 de maio de 1988, esta moça, que filha de Dom Pedro II, que estava em viagem para a Europa, ela assinou uma lei bem pequena até que ela, que considera extinta a escravidão no Brasil, certo? A escravidão foi extinta, no entanto, ninguém se preocupou em criar qualquer política pública para introduzir aquele ex-escravo no mercado de trabalho, na sociedade. Isso nunca ninguém se preocupou, certo? E ela ainda foi alçada ao patamar de libertadora. O dia da consciência negra era o dia da abolição da escravatura, ou seja, os brancos passam mais de 350 anos explorando a escravidão negra, e na hora que a libertação vem, você ainda homenageia um branco, né? Segundo aquele cara da Fundação Palmares, não sei o que, Camargo, esqueci o nome dele agora, né, que ele tenta diminuir a imagem de zumbi que enaltecia a imagem da Princesa Isabel. Quando você tem um negro racista, você vê o quanto é complexa essa questão do racismo, certo? Enfim. Mas aí a escravidão vem a ter o fim, né, pelo menos um fim oficial. Isso representou um prejuízo grande para os produtores rurais, que tiveram que da noite para o dia libertar seus escravos, e isso fez também com que começasse a nascer no Brasil, né, a ganhar força, a ganhar crescimento, aquele pequeno germe republicano, digamos assim, germe no sentido de algo que estava germinando, né, republicano. Aquilo começou a crescer, chegando inclusive a nascer partidos, né, republicanos, como o Partido Republicano Paulista. Depois nós teríamos também o Partido Republicano Mineiro. Então a ideia de republicanismo começava a ganhar força, começava a ganhar espaço aqui no Brasil, tá certo? Eu vou tentar falar mais rápido, já está com 32 minutos e eu ainda estou longe de terminar, tá bom? Então, volta para a mesa de novo, certo? A igreja saiu e agora você tem o quê? Você tem os produtores rurais retirando apoio do imperador por conta do fim da escravidão e nascendo ideias republicanas. Restava o exército, restava o povo, tá bom? O exército nunca foi valorizado pelo imperador, certo? Que gostava de ser visto como intelectual, como falei anteriormente, mas um acontecimento fez com que o exército produzisse em si próprio essa valorização, né? Que foi a Guerra do Paraguai, que começou com tensões aqui na América do Sul. Se você lembrar, ainda lá da época de Dom João VI, você teve começou com Dom João VI, mas terminou com Dom Pedro I, que foi a questão da Cisplatina, que era um território que foi apropriado pelo Dom João VI, mas depois perdido por Dom Pedro I, numa guerra que o Brasil enfrentou contra a Argentina. Por conta da disputa daquela área, o Brasil se considerava proprietário, assim como a Argentina. Então a disputa de brasileiros e argentinos fez com que a Inglaterra intervisse, né, se metesse e acabasse com o conflito. Então nasceu um país independente que era o Uruguai. Falamos disso algumas aulas atrás. Mas mesmo o Uruguai sendo independente, Brasil e Argentina continuavam se metendo na política uruguaia. O Brasil apoiava um partido de ricos comerciantes, que eram os vermelhos, também chamados de colorados, e os argentinos apoiavam o partido dos grandes produtores rurais, o partido dos brancos, ou blancos, como você também pode encontrar na sua apostila ou livro. Certo? Então, colorados apoiados pelos brasileiros, blancos apoiados pelos argentinos e tudo mais. E aqui em cima você tem um negócio diferente ainda. Você tem a chegada ao poder, certo, de Solano Lopes, um militar. E Solano Lopes ele inicia um rápido processo de crescimento da manufatura no Paraguai, né? Um início de industrialização. E, enfim, para escoar sua produção, ele precisa, daqui o Paraguai, bem no meio mesmo da América do Sul, ele precisa de espaço, né, que permita escoar sua produção pelo mar. A gente está falando de uma época em que, evidentemente, ainda não existiam aviões para transportar mercadorias, certo? E Solano Lopes, né, cuidado com as fontes que vocês forem pesquisar. Os livros de história mais antigos diziam que a Guerra do Paraguai ela foi planejada pela Inglaterra porque estava se preocupando com o crescimento industrial do Paraguai. Isso é ridículo, galera. A Inglaterra era dona de 1/4 do mundo, poderosíssima, lá ia se preocupar com o Paraguai.
certo? Mas em alguns livros de história antiga você ainda encontra isso. Os paraguaios, eles pretendiam conquistar, né, espaços para escoar sua mercadoria pro Oceano Atlântico, mas o Brasil era um empecilho, como você pode ver aqui, ó. Então Brasil e Paraguai disputavam controles de algumas rotas fluviais, né, de algumas rotas nos rios, certo? E aí, por conta disso, o Paraguai chegou inclusive a tomar um navio brasileiro, do qual eu não me recordo o nome agora, mas por conta desse clima tenso e também por conta da interferência do Brasil no Uruguai, o Paraguai invade aqui o Mato Grosso. Invadindo o Mato Grosso, tomando um navio brasileiro, que eu não estou me recordando o nome, isso fez com que o Brasil declarasse guerra ao Paraguai. Certo? Isso foi no ano de 1864, começo da guerra, me veio um branco agora, certo? Então, o Paraguai invadiu aqui o Mato Grosso, o Brasil declarou guerra contra o Paraguai, certo? E aí os paraguaios, eles tiveram uma estratégia meio arriscada. Sabendo que havia uma rivalidade entre Brasil e Argentina, os paraguaios julgavam que poderiam contar com o apoio da Argentina contra o Brasil. Então eles pediram permissão para passar por dentro do território argentino, aqui em Rosa, para atacar o Brasil aqui pela região sul. Os argentinos não concederam essa permissão, então o Paraguai invadiu a si mesmo. Com isso, os argentinos, ao invés de apoiarem o Paraguai, apoiaram o Brasil. E obrigaram o Uruguai também a fazer parte do acordo. Então se juntou Brasil, Argentina e Uruguai, formaram o que a gente chama de tríplice aliança para que essas três nações entrassem em guerra contra o Paraguai. Certo? Olhando assim, cara, parece que vai ser um massacre. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, parece que vai ser um massacre. Mas a coisa não foi bem assim. Ainda que sozinho e em um país de pequenas proporções, durante boa parte da guerra, o Paraguai sozinho quase derrotou, né, as três nações juntas. Isso porque o exército paraguaio era muito bom, era organizado, treinado e bem armado. Enquanto que Brasil e Argentina, o difícil era descobrir qual dos dois exércitos eram mais ridículos, certo? Que eram fracos, desarmados e pequenos. Aqui no Brasil, Dom Pedro II pede ajuda à Inglaterra, faz financiamento com a Inglaterra para dar um jeito de melhorar os armamentos do exército brasileiro e para aumentar o contingente de soldados, convida, né, cria meio que um projeto chamado Voluntários da Pátria, para que os homens se alistem para ir para a guerra. Como o brasileiro não é esse patriota todo, dá para imaginar que a procura foi pequena, não tiveram tantos voluntários da pátria para virem para cá. Certo? Não tiveram tanto. Aqui no Ceará você teve um caso bem emblemático da Jovita Feitosa. Você já deve ter andado nessa avenida também, indo ali para 13 de maio. Certo? Jovita Feitosa era uma mulher que se vestiu de homem para ir para a guerra e criou constrangimentos aqui no Ceará, né? Porque eu era um macharal fugindo da guerra e a mulher querendo ir. Mas na verdade não era medo da guerra, é porque o Brasil não existia, né? Como eu digo isso, esse sentimento patriótico não existia. As pessoas tinham patriotismo com a sua região, não com o país. Então, uma pessoa aqui do Ceará vai para uma guerra lá na região sul para quê? Isso não fazia o menor sentido, certo? Mas foi uma guerra extremamente violenta, certo? O Dom Pedro II, né, não tendo tanto sucesso com os voluntários da pátria, prometeu que os negros, né, que fossem para a guerra seriam libertos, né, voltando vivos. Isso fez com que muitos escravos, né, diretamente do tronco pusessem os uniformes e fossem para a guerra. Uma coisa tosca. Claro que ninguém lutava pela pátria, o cara lutava pela liberdade dele, mas essa organização tosca fez com que a Tríplice Aliança, né, se tornasse mais forte e acabasse derrotando o Paraguai, acuou os soldados inimigos, Solano Lopes foi morto e houve uma carnificina sem fim, sabe, uma quantidade de mortos assim imensa. Inclusive até hoje no Paraguai existe uma diferença entre homens e mulheres muito considerável, porque os homens que haviam, né, dos seus 16 aos 50 anos de idade, praticamente todos foram exterminados, foram mortos, muitos mesmo, certo? Por essa sede de sangue, né, de brasileiros, argentinos e uruguaios. Certo? Até hoje há um clima ruim, certo? Entre Brasil e Paraguai. Só o Galvão Bueno que acha que brasileiro é querido em todo lugar, mas na prática a coisa não é bem assim, certo? Então a guerra acaba em 1870 e a mudança que isso traz é que os militares agora, certo, vencendo uma guerra importante, essa foi a maior guerra que o Brasil participou, não foi a Segunda Guerra Mundial como você pode imaginar, não, foi a Guerra do Paraguai.
E o exército volta agora exigindo um reconhecimento maior do imperador. E o imperador não deu a mínima para essa reivindicação dos militares, certo? Uma série de tretas começou a acontecer entre militares enfim, e o imperador, né, chegando ao ponto, inclusive, de surgirem boatos. Alguns militares fazem críticas abertas ao imperador e são presos. Outros começam a espalhar boatos de que o imperador vai fazer retaliação a determinados militares importantes. Um dos militares importantes era justamente o Marechal Deodoro, que vivia na região sul do Brasil e foi para o Rio de Janeiro, e lá burburinhos apontavam que ele seria preso pelo imperador, né, o que seria estranho, porque eles até se conheciam, tinham uma certa relação até de amizade, mas esses boatos aconteciam, certo? Então aqueles cafeicultores, já indignados, né, pela abolição da escravidão, juntaram-se com esses militares de patente alta, muito influenciados por ideias europeias, né, sobretudo o positivismo, que você já deve ter ouvido falar em aulas de sociologia, aquelas ideias do Auguste Comte, né, tal, que defendiam uma nação mais racionalizada. Inclusive a bandeira brasileira é muito de inspiração positivista, né? Ordem e progresso, só há progresso com ordem, só há ordem com progresso. Enfim, tudo isso fazia parte do imaginário militar brasileiro, certo? Inclusive o exército brasileiro tem essa característica golpista, isso é de muito tempo. A proclamação da República foi um golpe militar. Ocorreram golpes militares dentro de golpes militares. A Revolução de 1930 foi um golpe militar. Os militares derrubaram Getúlio Vargas. Os militares não quiseram permitir a posse de Juscelino Kubitschek. Os militares tentaram impedir a posse de João Goulart. Os militares derrubaram João Goulart e impuseram uma ditadura que duraria 21 anos, de 64 a 85. Os militares deram golpes dentro das Forças Armadas, entre os linhas duras e os castelistas, dentro da ditadura militar. Enfim, há todo um histórico de golpes militares, inclusive até hoje a gente ainda é obrigado a conviver com essas coisas, né, de informações de que um golpe pode estar acontecendo a qualquer momento. Infelizmente, as nossas Forças Armadas não se contentam em fazer o seu trabalho, que é principalmente o de respeitar a vontade popular, né? Mas enfim, infelizmente isso faz parte. E aí Marechal Deodoro aceitou a incumbência de destituir Dom Pedro II, depois desses boatos de que militares seriam presos, né? Se deslocam para frente do palácio lá na Quinta da Boa Vista para prender Dom Pedro II, para prender provisoriamente, né, para que ele fosse mandado, né, expulso do Brasil, mas ele não estava lá. Então eles se reúnem na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, perdão, do Rio de Janeiro, e lá eles proclamam a República, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Dom Pedro II, então, quando ele chega, ele é notificado, recebe a carta lá de proclamação da República, ele não oferece nenhum tipo de protesto, ele simplesmente recebe a carta e começa a ajeitar suas coisas. No dia seguinte, né, ao 15 de novembro, ele é colocado no navio e é deportado do Brasil, é mandado para a Europa, e a República é proclamada, né? Enfim, os brasileiros não faziam a menor ideia do que aconteceu, não teve nenhum tipo de participação popular, nada, zero. Os brasileiros não faziam nem ideia do que estava acontecendo. Inclusive um jornal da época, na manchete, ele colocou que os brasileiros assistiram bestializados à proclamação da República, o que inspiraria o José Murilo de Carvalho a escrever esse livro aqui, ó, Os Bestializados, muito bom também para você ler e conhecer, que foi a reação dos brasileiros, né? De repente você dorme e tem um imperador, acorda tem uma república, e ninguém sabe nem o que diabos esse negócio de república, certo? Aliás, se tu sair e perguntar na rua o que é república, meu irmão, até hoje ninguém sabe o que é esse negócio de república direito, certo? Sem participação popular, através de um golpe militar, nasce a República Brasileira, que nos deu um feriado em novembro, para você ver como é a história do nosso país, né, pessoal? Certo? Então, ser patriota não é valorizar os grandes acontecimentos históricos, não. É ter conhecimento do que são esses acontecimentos históricos, certo? E esses acontecimentos históricos não são acontecimentos populares, são elites dando golpes em elites, certo? É importante ter consciência do que seu país é para você construir um país mais decente. Isso é patriotismo. E não aquela coisa tosca de ficar beijando bandeira e símbolo, e, enfim.
Vou comentar isso não, que vou me irritar e vai gerar polêmica, né? Dom Pedro II, no navio, ele escreve cartas, né, em que ele vai relatando, e ele descreve um misto de alívio, porque ele não queria ser imperador. Em muitos momentos ele escreve isso, ele não queria ser imperador, ele guardava até mágoa do pai dele, porque ele foi meio que obrigado a ser imperador, porque o pai dele abdicou. Então ele sentiu alívio, né, que agora ele poderia fazer o que ele quisesse. O sonho dele era ser um senador ou um professor, né, que era a profissão da qual ele mais tinha admiração, certo? A maior mostra de que ele era honesto é que ele morreu pobre, devendo, inclusive, não tinha como pagar as contas, certo? Enfim, ele gostava do Brasil ao ponto de andar para todos os lugares com um saco com areia, que antes dele ir embora, ser deportado, ele encheu um pequeno saquinho com areia da praia de Copacabana e morreu levando aquele saquinho de areia para todos os lugares, né? Então ele estava aliviado por não ser mais imperador, no entanto considerou injusta, né, a forma como ele foi deposto. Ele achava que aquilo não era justo com ele, certo? Enfim, ele morou partes da vida na França, partes da vida em Portugal. Aqui você tem imagens da família no exílio, né? Você tem aqui ele, a Teresa Cristina, seus filhos, aqui ele com seu genro, o Conde Deu, né? Dá para imaginar o tanto de bullying que o Conde Deu deve ter recebido no Brasil, né? Imagine um cara na escola qualquer do Brasil com o nome de Conde Deu, né? Esse menino ia fazer terapia por muito tempo. Aqui você tem a família real também, as crianças sentadas, tal. Aí você tem, aqui é a Teresa Cristina, certo? Aqui é a Isabel. Eu acho que aqui não é a Teresa Cristina, acho que aqui é a Isabel. A Teresa Cristina deve estar sentada mais para cá, já era uma senhora idosa, tá aqui ela, certo? E aqui você tem a imagem de Dom Pedro II morto. Isso aqui era a carta de convite para o enterro de Dom Pedro II, era uma prática antiga, até meio macabra, né? Você batia a foto do morto e fazia a carta de convite para convidar as pessoas para o enterro. E dessa maneira, então, né, acaba o Império Brasileiro, o Segundo Império Brasileiro, certo? E nasce a República, na qual nós passaríamos a ter presidentes, entraríamos numa fase bem complexa da política brasileira, mais próxima da gente, tá bom? Que é o que a gente vai começar a ver na nossa próxima aula, tá bom? Essa imagem aqui você tem o Zumbi e você tem Dandara, que eram marido e mulher, né? Todo mundo conhece o Zumbi, mas poucos conhecem a Dandara, que era a esposa dele, que era uma mulher guerreira, viu? Ela lutava junto com ele quando vinham, né, os capangas, né, os jagunços, os capitães do mato atrás de capturar os negros fugidos. Ela lutava junto com eles, lutava desde de armada, meu irmão, até lutando capoeira, que ela era muito boa também nisso. Era uma guerreira, certo? Assim como seu esposo. Hoje o Dia da Consciência Negra é celebrado em homenagem a Zumbi, né? Com exceção do não sei o que Camargo, que eu esqueci o nome dele, acho que meu cérebro bloqueou o nome dele, isso é muito bom, certo? Mas é preciso a gente enaltecer a luta, né? Enaltecer os que realmente lutaram pela conquista da sua liberdade, e não por quem simplesmente assinou um papel do que era óbvio, né? Que era extinguindo a aberração da escravidão, certo? Mais uma vez, temos uma nação absurdamente desigual por falta de políticas públicas de inclusão, que a gente vai ver, né, a partir da nossa próxima aula, quando veremos a República, tá bom? Então valeu galera, abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. Me perdoem aí o longo vídeo, mas é porque o tema realmente é muito grande, acredito, eu procurei ser muito resumido mesmo, tá bom? Então valeu galera, abraço, até a próxima, viu? A gente se vê.